Olá, sejam bem-vindos a mais um Contraplano e o nosso bate-papo de hoje é com Jarbas Matos. Ele é um fotógrafo da natureza, biólogo há mais de 22 anos, fotógrafo há mais de 15 anos, tem muitas histórias e muito trabalho para compartilhar com a gente aqui hoje. Jarbas, obrigado pela sua entrevista, pelo tempo Obrigado aqui. a vocês. Um prazer estar aqui com você. Deixa eu te perguntar, você se formou em biologia em 95, Sim. certo? E aí, 7 anos depois que você foi descobrir a fotografia, né? Eu sempre gostei, na verdade, de fotografia, até antes disso, né? Mas a gente foi gostando da fotografia, se preparando, estudando, né? Um pouco depois. Um pouco O depois. que você fez antes disso, nesse período? Trabalhei como professor, trabalhei como facilitador no Sebrae, né? Que na verdade foi onde eu descobri a fotografia, porque eu viajava, ficava muito tempo fora, né? Assim, uma semana fora. E o curso, por exemplo, era à noite e eu de dia eu tinha que caçar alguma coisa para fazer. Eu estudava, né? E naquela época estava muito barato o celular com câmera, né? E eu acabei utilizando o celular com câmera para fazer as primeiras fotos. Depois eu comprei uma câmera melhor, etc, né? E aí foi. E você fotografava o quê nesse tempo livre, quando você começou a ver, assim, que era legal? Na verdade, a fotografia? paisagem, arquitetura, que é o que as câmeras de celular fazem melhor. Até mesmo macro, elas conseguem fazer alguma foto legal. E na biologia, o que você mais gostava, assim? O que te interessou mais? Eu acho que a gente vai falar até um pouco mais sobre a natureza, né? Mas quando você dava aula, assim, qual foi seu foco? Apesar de eu trabalhar hoje com fotografia de vida selvagem, que você tem que conhecer muito zoologia, botânica, né? Eu, como biólogo, eu trabalhava, me interessava muito paleontologia, e eu trabalhava com microbiologia aplicada à biotecnologia, enzimas de interesse industrial. E isso é como? É você obrigar um organismo, um micro-organismo, a produzir para você um material que você vai utilizar na indústria, seja alimentícia, seja farmacêutica. Então não tinha, assim, não tinha relação Não nenhuma tinha com a fotografia relação de nenhuma hoje, assim. com fotografia. Porque eu vejo que você fotografa bastante aves, animais, Sim. mas você não tinha essa paixão, assim, por esse tipo por essa biologia. Na verdade, é interessante isso, né? Eu acho que por causa do mercado na época, eu me interessei mais por isso. E apesar de eu já gostar da fotografia há muito tempo, eu não tinha me direcionado especificamente a isso. E quando você começou com essa brincadeira de tirar as fotos e ver, quanto tempo mais ou menos você levou, assim, pra falar, bom, agora eu quero fazer isso, a fotografia? Olha, demorou um tempinho, viu? Eu acho que eu comecei mesmo a tocar para frente isso aí em 2002, né? Alguma coisa em torno disso, assim, que eu gostei muito. E antes você só tirava foto pelo celular? Antes eu tive uma câmera antes, Uhum. que era uma de filme, eu gostava de filme e tal, mas essa parte, me dedicando full time a isso, veio só depois mesmo, Mais ou menos em 2002. 2003, 2002, por aí, nessa época. Foi quando você comprou a sua câmera profissional? Foi quando eu comprei a primeira câmera, Aham. entendeu? Depois passei para o profissional, foi até ganhar o primeiro prêmio, né? E daí você já nem descontinua, você só pensa nisso, né? Porque a fotografia ela é um bichinho que te pica, né? Passa o vírus da fotografia, é terrível, você só pensa nisso. E o primeiro prêmio foi quanto? O primeiro prêmio de fotografia grande foi em 2011, foi 2011. o melhor registro no Avistar. Melhor registro? O Então Avistar vamos é um voltar concurso de Aham. fotografia bem legal, assim, bem interessante, assim, Voltar um especializado em pouquinho aves. no tempo, que aí a gente fala disso aqui mais pra frente. Em 2002, a sua primeira câmera era qual? Foi uma Sony, acho que uma Sony, eu não lembro dela, uma Sony Super Zoom Mas era uma digital, assim mesmo. digital, sim, digital. E aí essa câmera você fazia que tipo de foto? Você já foi Fazia tudo, segmentando? fazia ave, fazia macro. O bom dessas Super Zooms, né? Até hoje elas estão bem boas, tem umas bem legais, né? É que elas conseguem te dar uma fotografia de grande angular, entendeu? Mas se você precisar, ela tem um zoom que te aproxima bastante, né? Você fazer uma foto à distância, assim. Entendi. E depois, com a sua primeira câmera profissional, você foi mexendo, né? Sim. Você foi aprendendo. Como que foi, assim, pegar a primeira? Que você desenvolveu a técnica mesmo para você começar a bater as fotos? É engraçado, porque antes eu via as fotos, eu sempre postei minhas fotos no Flickr, né? Que é um site de postagem de fotos.
E uma coisa bacana do Flickr, que eu aconselho quem gosta de fotografia a prestar atenção nisso, é que o Flickr ele te dá a informação requisita das fotos. E eu vi as fotos, eu olhava a informação requisita e falei, nunca eu vou fazer com essa máquina, eu tenho que comprar outra máquina. Né? Daí você compra a tua primeira máquina profissional, DSLR, né? Que você troca a lente, etc. Daí você tem uma lente que, puxa vida, eu nunca vou fazer isso com essa lente. Né? Daí você troca a lente, precisa ter uma aproximação maior, etc. Você né? chegava a tentar fazer parecido com as fotos, assim? Porque você foi pegando, acho que, uma referência, né? Enquanto Sim, você na verdade, você começa a estudar, acaba que você vê que algumas coisas são realmente impossíveis de você fazer com aquela lente. Fica limitado, né? Você fica muito limitado, te quebra as pernas. Então você tem que investir em equipamento, não tem jeito. Fotografia, você vai ver muita gente falando assim, não, você faz com qualquer máquina. Mais ou menos, fotografia de vida selvagem, o equipamento é essencial. Né? E não adianta só equipamento, você tem que saber usar, você tem que saber mexer com ele, né? Saber trabalhar com ele. Porque são equipamentos caros, em geral, e que exigem um conhecimento profundo da técnica fotográfica. Então, você tem que ter equipamento, especialmente para fotografia de natureza, você tem que saber usar e você tem que estar estudando constantemente, não tem parada. A fotografia é uma coisa, especialmente hoje, é muito dinâmica. Tem muito equipamento sendo lançado. As possibilidades de fotografia vão se alterando, vão aumentando, vão evoluindo. Você tem que estar sempre focado nisso. E essa a necessidade de aprimorar o equipamento, você percebeu como? Assim, claro que pelo Flickr que você falou, né, que você via as especificações, mas o tipo de fotografia que você queria tirar, você meio que não conseguia com a... O que você fotografava nessa época? Assim? Eu via, por exemplo, uma ave a uma certa distância, eu falei, puxa vida, eu tenho que chegar perto, eu não consigo. Não dá, porque ela está em um lugar que não dá para você se aproximar. Né? E com a lente que eu tinha, eu não conseguia fazer aquela foto. De longe. De longe. Né? E se eu não consigo me aproximar e não consigo fazer de longe, eu perdi a foto. Né? Uma outra situação é baixa luz. Foto em ambiente mais escuro. Você tem que ter uma máquina que ela consiga ler esses ambientes, focar em baixa luz, e ainda assim, se você trabalhar o ISO dela, você clarear a foto utilizando o recurso do ISO, você tem que ter uma foto que seja limpa. Não adianta ela fazer uma foto no escuro, baixar pouca luz, ficar toda granulada, toda suja. Né? Então você vai percebendo as dificuldades que o equipamento te dá. Né? Até você conseguir aprimorar, alcançar um equipamento melhor, né? Ou melhorar a sua técnica também, porque existem várias possibilidades, em baixa luz, por exemplo. Né? Se você, a partir do momento que você conseguiu focar, se você tiver um tripé, você consegue fotografar a velocidade bem baixa para absorver bastante luz e você conseguir uma foto mesmo com uma certa qualidade, com pouco ruído e em um ambiente escuro. E assim, você tem fotografia de monumentos, de algumas pessoas. E enquanto você fazia isso antes, aí depois você foi percebendo que para fotos que exigia mais técnica, que você precisava da câmera da câmera aprimorada, né? Porque acho que para pegar fotografia de pessoas, assim, acho que você não sentia tanto essa necessidade, não, né? Você fotografar... Que é mais iluminação. Tá? Sim, depende muito do que você vai fazer também, mas ao longo do que você vai gostando de fotografar, eu, por exemplo, gosto de um monte de coisa. Eu gosto de retrato, gosto de natureza, não, eu gosto de retrato, eu gosto de arquitetura, né? Você vai aprimorando, você vai aprendendo técnicas novas, né? Vai explorando o seu equipamento, né? E, claro, investindo em equipamento, porque, por exemplo, uma lente longa para uma foto, para um retrato, não é ideal. Você tem que ter uma lente normal, um pouquinho 105 milímetros, 150 milímetros, 80 milímetros, que são as utilizadas. Né? E para você poder explorar esses recursos também, uma lente com uma abertura boa. Quanto menor a abertura para esse tipo de coisa, melhor. 2.8, 1.4, para você poder usar ambientes de baixa luz também. Retrato, entendeu? Mais no escuro, com a luz focando em cima da pessoa. Tal. Tudo isso exige equipamento e exige técnica. Né? Então é com o tempo, você vai aprendendo. Né? E falando um pouco mais do tema, né, já que você é um fotógrafo da natureza, você assim, gostou da fotografia da natureza desde aquela época lá que você tirava com o celular e aí depois você melhorou, biólogo, ou foi né? no meio disso?
Biólogo é aquela história, é bichinho, plantinha, entendeu? Passarinho. Você acaba gostando disso, né? É o teu foco, é o que te incentivou a fazer a faculdade de biologia, é o que você gosta, né? É o que você consegue perceber com mais Sim, sensibilidade no ambiente. exatamente. Na hora que você tirava foto. E sobre o seu prêmio? Agora, você ganhou o prêmio de? Avistar. Eu esqueci. Avistar. O Avistar é um congresso de fotografia da natureza, é uma coisa bem grande hoje, né? E um dos mais importantes da América, o concurso de fotografia do Avistar. E eu peguei um primeiro lugar com uma fotografia feita em Jacareí, que é um gavião. Pegou uma ave na minha frente, caiu no chão com ela e tal. E como é um gavião florestal, um gavião difícil de ser visto, né, que é o Accipiter striatus, o gavião miúdo, pela novidade do registro, pela qualidade do registro, ela pegou o primeiro lugar, o melhor registro. E ainda ganhou uma menção honrosa com uma foto que vocês passaram agora há pouco aí, que é de um beija-flor também, muito pequeno, que é o Lophones magnificus, o topetinho vermelho. Aquele que tem um topetinho vermelho. Isso, a gente tem imagem, se eles quiserem colocar daqui a pouco. E eu peguei uma menção honrosa no mesmo ano com essa foto, né? E essa foto do gavião, você saiu para fotografar? Ela foi... Eu estava fotografando aqui em Jacareí, numa rua próxima ao Jardim Emília, uma rua de terra. E eu estava fotografando aves normal, era um dia comum. No Emília? E eu percebi que assim, meio que rapidamente as aves pararam de fazer barulho, de vocalizar, né? Ficaram quietas. E o que está acontecendo, né? Daqui a pouco eu percebi que um curutié, uma avezinha pequenininha, saiu voando na minha frente. Na hora que ela voou, uma outra ave pegou ela no ar e caiu no chão na minha frente. Nossa. Daí foi aquele momento que eu arrebentei de fotografar. Fiz uns 500 fotos do gavião. O gavião me olhando, o gavião, os olhos amarelos, me olhando bravo, assim. E ele é grande, esse gavião? Ele não é muito grande, não. Talvez uns 25, 30 centímetros. Mas ele é muito, muito bravo. É um bicho muito... E é uma espécie característica aqui da cidade, do Vale do Paraíba? Sim. É uma espécie pouco vista. Sim, porque é um gavião florestal, um gavião que vive mais dentro da mata. Mas é uma espécie razoavelmente comum no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, né? E ele é um animal bem agressivo, assim. Ele come muito filhote, uma pintinha de galinha, ele acaba com tudo se você bobear, né? Filhote de passarinho, ave maior também. É bem violento, assim. Mas ele também não fica assim no perímetro urbano, né? Ele é muito difícil você ver. Se você tiver uma mata fechada em algum lugar assim dentro da cidade, é capaz que até você encontre. Mas é um animal, ele é muito sensível à presença humana, assim, né? Ele vive mais em ambiente rural, etc., mais fora do centro, assim. E esse prêmio que você se inscreveu e ganhou, você se inscreve ou são fotos que eles... Não, você se inscreve. E aí você se inscreve com quantas fotos? Eu não sei como que está a regra hoje, né? Mas você enviava, acho que era 5 fotos, alguma coisa assim, não me recordo direito. Aí você enviou uma foto de cada... Eu enviei, eu acho que 3 fotos ou 2 fotos. As duas que eu enviei foram premiadas. As duas? E era do gavião e a... A do gavião e a do beija-flor. Ah, do beija-flor que a gente vai ver mais tarde. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui agora com o Jarbas para um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente vai ver as fotografias do trabalho dele e ele vai contar um pouco de cada história de cada foto. Fica aí com a gente.